Muito bom dia a todos. É um prazer estarmos juntos novamente para louvar o nome de Deus, para cultuar aquele que é o nosso Salvador, aquele que é o nosso Senhor. Sabemos que em breve voltaremos a estar novamente juntos como um corpo. Até lá, convidamos a que nas vossas casas façam deste tempo, este tempo que vamos ter, um tempo de adoração, um tempo de escuta da Palavra de Deus. E vamos deixar Deus falar connosco nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite, quando vocês estiverem a ouvir e a escutar aquilo que vai acontecer. E vamos cantar desde já uma música que tem uma expressão muito forte que diz: canta a minha alma. E vamos louvar o nome de Deus com tudo aquilo que temos, com toda a gratidão que temos no nosso coração, com o nosso espírito unido. Vamos louvar o nome de Deus, porque quando o fazemos, Ele se alegra com isso. Vamos juntamente louvar o seu nome. Oh
Que amor tão grande. Uma vez mais dizemos com todo o nosso coração: canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Santo és Deus, Deus, nesta manhã, Senhor, do coração, Deus, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor, porque a Tua graça, Senhor, ela nos abraçou, Deus, porque a Tua graça, Senhor, ela nos basta, Senhor, porque o Teu amor, Senhor, o Teu coração está derramado sobre nós, Deus, e nós, como Teus filhos, Deus, queremos louvar-te, Senhor, reconhecer que a Tua graça nos basta, Deus, reconhecer que a Tua graça, ela é admirável, Deus, que a Tua graça, ela é suficiente, Deus. Recebe a nossa adoração, Senhor, recebe a nossa gratidão, Deus, e transforma, Deus, as nossas vidas, Deus, completa a Tua obra, Senhor, na medida em que nós nos entregamos, Senhor, na medida em que nós damos lugar, Senhor, à Tua palavra, Deus, na medida em que nós damos lugar, Senhor, a que o Teu Espírito, Senhor, nos mova, que o Teu Espírito nos guie, Senhor. Louvamos o Teu nome, Deus. Santo és, Deus, Santo és, Deus. Em pedaços minha alma estava, mas por Tua graça refeito fui, sem nada em troca, fui resgatado, me libertou, me libertou. Graça admirável, sem igual, salvaste o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido me encontrou, e agora eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Obrigado pela Tua graça, Deus. Mesmo com falhas e com fraquezas, o Teu tesouro em mim está. A vida entrego, serei Teu vaso para o mundo ver o Teu poder. Graça admirável, sem igual, salvaste o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido me encontrou, agora eu posso ver. Eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Tu estiveres, louva o nome de Deus nesta manhã. O Teu nome é digno, Deus. Obrigado, Senhor, porque a Tua graça está em nós, Deus. Obrigado porque o Teu amor é vivo no meu coração, Senhor.
é vivo na tua igreja, Deus. Te amamos, Deus, e te louvamos uma só voz, Deus. Vê a sua graça, basta chegaste a Ele. Deus está de braços abertos para ti, pronto para restaurar, pronto para restabelecer, pronto para operar. O nosso Deus é um Deus de amor. Vemos o teu mover na nossa vida, nas nossas famílias, na tua igreja, Deus. Posso ver. Canta isto conosco. Eu posso ver teus olhos de amor, para que eu
possa viver. Sua vida Ele entregou. Estas palavras são fortes. O nosso Deus, Ele está vivo. O nosso Deus é verdadeiro. E se tu ainda não consegues ver a sua glória, ou se tu já viste a sua glória, mas hoje não a vês, canta connosco em fé, dizendo: agora eu posso ver. Porque o nosso Deus é o Deus que transforma as realidades. É o Deus que transforma a desgraça em graça. É o Deus que transforma aquilo que é imperfeito em perfeito. E nós somos exemplos disso. Eu sou exemplo disso. O exemplo da transformação que o seu amor faz. O exemplo de transformação que a sua morte, que o derramar do seu sangue faz em nós. Por isso nenhum de nós está numa posição melhor ou pior para ver a graça de Deus. Estamos todos na mesma posição. Por isso canta connosco que agora podes ver, e à medida que cantas, deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus revelar-se ao teu coração. Deixa Deus construir aquilo que Ele sonha para a tua vida. Deixa Deus mudar a realidade em que vives. Porque só Ele tem poder para operar. Só a sua palavra tem poder para mudar. Só o seu amor nos dá esperança. A esperança que transforma verdadeiramente. Por isso canta connosco agora. Eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Agora eu posso ver. Eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. uma vez mais dizemos agora. Agora eu posso ver. Eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Santo, 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 santo. Te amamos, Deus. O teu mover é verdadeiro, Senhor. Meu Jesus, meu amigo, Redentor, Deus. Aleluia. Olá, muito bom dia. É um prazer estar aqui de novo convosco. Não sou eu que vou trazer a palavra do Senhor, será o nosso irmão Samuel Pinheiro. Mas eu quero deixar boas notícias para os amados irmãos e para quem nos ouve através das redes sociais. Há 3.000 anos, o salmista teve uma expressão que penso que na nossa geração nunca fez tanto sentido como nos dias de hoje. Ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nos últimos tempos nós temos-nos visto tão privados desta graça de podermos vir à casa de Deus e juntos como povo podermos celebrar ao nosso Deus. Mas eu quero-vos dizer que, se Deus quiser, já na próxima quarta-feira nós iremos ter cultos presenciais. Então, os amados irmãos que desejem, na próxima quarta-feira, às 8h30 da noite, 20h30, estaremos aqui juntos para juntos celebrarmos ao nosso Deus. E será aqui em Benfica e, a partir do próximo domingo,
às 10h30 da manhã, nós estaremos com os cultos, tanto aqui em Benfica como na Serra da Luz, a funcionar naturalmente. Para já, a semana será só em Benfica, à quarta-feira, e esperamos que brevemente nós possamos alargar tudo isto, tanto à Serra da Luz e para todas as pessoas. Somente um alerta para quem quiser vir no domingo, particularmente, precisa de se inscrever. Também na quarta-feira, convém que o faça, precisa de ir à nossa plataforma e inscrever-se para nós podermos fazer a contagem de quem está presente, porque queremos respeitar todas as normas, todas as regras e fazer tudo de forma que tudo seja de bênção e seja também de glorificação para o nosso Deus. Como cristãos, temos de dar bom testemunho, devemos dar bom testemunho e devemos de respeitar todas as normas que devem ser respeitadas. Então, eu conto convosco na quarta-feira, aqui às 20h30, para junto convosco podermos celebrar ao nosso Deus. Deus ricamente vos abençoe. Vamos ouvir a palavra do Senhor e depois da palavra do Senhor nós iremos continuar com mais um tempo de adoração. Irmão Samuel Pinheiro. A todos aqueles que estão connosco neste momento através do online, nós queremos apresentar uma saudação particular, da qual nós temos um sentimento muito forte, que nos diz muito como cristãos, como seguidores de Jesus Cristo, e é graça e paz. Ou seja, desejamos a todos aqueles que nos veem, a todos aqueles que estão connosco, aqueles que fazem parte da nossa família da fé, não apenas esta família aqui restrita em relação à AD Benfica, mas à família mais alargada que se estende até o outro lado do mundo, e também a todos aqueles que nos dão o gosto, que nos dão o prazer de estarem connosco para louvar a Deus, para adorar a Deus, para se integrarem neste ambiente maravilhoso da adoração, da música, da expressão dos nossos lábios, mas também não apenas dos lábios, a expressão dos nossos corações, a expressão do nosso íntimo em relação àquele que é o nosso Deus, aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele Deus que se tem revelado a nós, aquele Deus que se tem feito presente na nossa história, não apenas na história das nações e na história geral da humanidade, mas na história particular da nossa vida, e nessa história da nossa vida ele marcou uma profunda diferença que ainda hoje se está a acentuar, que ainda hoje se está a desenvolver, mas essa presença não é apenas uma presença à distância e em termos da memória daquilo que aconteceu, mas a certeza dessa presença junto de nós, aquela presença que está perto, aquela presença que tem a ver com a promessa que Jesus Cristo ele nos deixou, que onde estivessem 2 ou 3, é por isso que em cada lugar, em cada casa, onde estão 2 ou 3 reunidos, e se porventura está apenas um, já são 2, porque Jesus também está lá e o Espírito Santo também está. Ele está presente onde cada um daqueles que o invoca, dessa forma, invoca-o na sua sinceridade, no seu íntimo, ele se faz presente. E ainda há uma outra dimensão, a dimensão daqueles que, sendo seguidores de Jesus Cristo, ele lhes disse que o templo que é o nosso corpo, ele é também a habitação do Espírito Santo. Então, esta dimensão da graça e da paz tem a ver com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, este Deus trino que nós louvamos, que nós adoramos, que nós celebramos, e essa presença em nós se manifesta não por causa daquilo que daquilo que poderiam ser os nossos méritos, que não os temos, e portanto isso está arriscado da nossa consciência. Não nos chegamos a Deus porque nós somos merecedores disso, não porque nós fazemos parte de uma determinada elite. Não, chegar perto de Deus é algo que todos nós, conjuntamente e individualmente, nós podemos fazer. E a paz é essa harmonia, é essa tranquilidade, é algo que transcende a nossa imaginação e transcende até as circunstâncias e as situações, porque não dependem dessas circunstâncias e dessas situações, porque a presença e essa paz que se faz manifestar, ela
ela vai além porque ela procede do próprio Deus. E, portanto, a todos aqueles que estão connosco neste momento e aqueles que vão estar posteriormente nas nossas redes sociais, a todos graça e paz. Gostaria de, nesta manhã, começar com uma realidade que certamente todos nós conhecemos muito bem. A realidade das questões, daí essa ilustração que está a passar, as perguntas que nós fazemos. Há muitas perguntas e nesta manhã eu vou procurar, de alguma forma, refletir sobre um dos capítulos do 4º Evangelho, que é o capítulo 6. É um capítulo cheio de questões, é um capítulo cheio de perguntas. E aqueles que nos veem, porventura, também terão as suas, como eu também tenho as minhas perguntas. As perguntas que nós fazemos em termos da dimensão natural em que nós vivemos, desde muito pequeninos, desde criancinhas, nós questionamos, nós levantamos perguntas. E é uma excelente oportunidade para a interação entre a criança e os seus pais, entre a criança e os seus educadores, de tal maneira que a sua mente possa ser desenvolvida. E, como pais e como educadores, nós não reprovamos, ou nós não impedimos, ou nós não lidamos de uma forma negativa com essas perguntas. Antes, bem pelo contrário. As perguntas, elas são bem-vindas. Mas na dimensão espiritual, porventura, nós também podemos ter as nossas questões, as nossas perguntas. E aquilo que nós queremos dizer é que para todas essas perguntas que nós podemos fazer, nós temos, não muitas, mas nós temos uma resposta. E neste capítulo 6, o interessante é que nós encontramos várias perguntas e para cada uma dessas perguntas há uma resposta. E essa resposta não é uma resposta teórica. Essa resposta não é uma resposta filosófica. Essa resposta não está meramente na dimensão das ideias. Não é apenas um conjunto de silogismo, um conjunto de raciocínios em que a nossa razão, de alguma maneira, vai penetrando para nós alcançarmos. Não. Essa resposta é uma pessoa. É a pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, para todas as nossas perguntas em termos espirituais, nós temos uma resposta. Na palavra de Deus, nós encontramos essa resposta ao longo de toda a Bíblia e de uma forma muito particular nos Evangelhos. Essa resposta é a pessoa de Jesus Cristo. E todas essas perguntas que nós encontramos no capítulo 6 de João, elas desembocam numa pergunta final, que é essa pergunta que eu gostaria de deixar nesta manhã para todos. A pergunta é feita por um dos apóstolos de Jesus Cristo. E a pergunta dele é: para quem iremos nós? E ainda hoje, no meio destas vicissitudes que nós temos na nossa própria vida, sejam elas vividas quando nós estamos em momentos de euforia, quer quando nós estamos apreensivos, quer quando nós estamos receosos, quer quando porventura até algum temor nos assalta, a grande questão que se coloca é uma questão que não é de sumenos importância. Podemos até dizer que esta pergunta que Pedro ele faz é uma pergunta prioritária, é uma pergunta proeminente, é uma pergunta de grande importância para a nossa vida. Para quem é que nós iremos? Não é a situação de qual é o recurso físico ou material que nós podemos ter, que porventura, num momento e de uma forma temporária, descartável, ele pode acontecer e pode até nos dar alguma ajuda. Mas Pedro, ele tem o discernimento no meio de todo este episódio que acontece com uma série de perguntas que vão sendo realizadas e perante uma outra pergunta que Jesus Cristo ele faz aos seus discípulos e que eu já vou adiantar e espero ter tempo e tenho que procurar na minha síntese. A situação é que Pedro ele pergunta: para quem iremos? A pergunta é para mim, a pergunta é para você, seja um adolescente, um jovem, um adulto, um idoso, mulher ou homem, não importa o seu estatuto social, não importa a sua etnia, a pergunta é: para quem iremos nós? E nesta manhã a palavra de Deus, ela nos dá a resposta a esta e a muitas outras perguntas que nós encontramos. Gostaria de passar por uma afirmação
que nas minhas últimas reflexões eu tenho sempre adiantado de um autor que eu gosto muito, que é C.S. Lewis. É o maior apologeta, ou considerado o maior apologeta do século XX, e ainda hoje, no século XXI, penso que ainda é um dos nomes mais sonantes em termos da defesa da fé. E este autor, C.S. Lewis, ele era um ateu. Ele era alguém que não acreditava em Deus. Não era um agnóstico até, ele era um ateu. Mas na sua busca e na sua interação com as pessoas com as quais ele convivia, inclusivamente o autor do Senhor dos Anéis, nessas interações que ele tinha com outros colegas, ele veio ao encontro da pessoa de Jesus Cristo, ele se tornou um crente. E ele dizia, e diz ainda hoje, eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasce todo o dia. Não apenas porque o vejo, mas porque através dele eu vejo tudo ao meu redor. E esta é a grande realidade. Através de Jesus Cristo, nós não apenas temos a dimensão da luz, mas nós, através dele, podemos ver tudo à nossa volta. Agora, o interessante em relação a Jesus Cristo é que aquilo que nós vemos ao nosso redor não é apenas a dimensão natural, não é apenas a dimensão física, não é apenas contemplarmos as coisas que nós podemos desfrutar no mundo físico, na natureza, na criação. Não, quando nós falamos acerca de ver tudo ao nosso redor, é aquilo que na realidade faz parte desta vida presente, terrena, mas também aquilo que se abre para a eternidade. E o capítulo 6 de João é extremamente eloquente a respeito desta realidade, porque é um texto que nos apresenta Jesus Cristo como o pão da vida. Jesus Cristo, o pão da vida. Eu gostaria de dar uma pequena panorâmica, mesmo pequena, uma síntese deste capítulo todo, porque apenas vou ficar depois com a outra metade deste capítulo. E a situação é que este capítulo começa com Jesus a alimentar uma multidão. Uma multidão que só em termos de homens seriam 5.000. Portanto, façam vocês os cálculos. As mulheres são muito mais, portanto nós estamos em minoria, mas não é alguma coisa que interfira connosco, antes pelo contrário, é do nosso agrado. Neste sentido, eram 5.000 homens, havia certamente muito mais mulheres, e havia também crianças, adolescentes e jovens que tornariam este número muito maior. E eles tinham vindo para ouvir a pessoa de Jesus Cristo. E entretanto, obviamente o tempo passou, e numa determinada altura Jesus Cristo voltou-se para um dos seus amigos, que era Filipe, e disse, ó Filipe, onde é que nós poderemos encontrar pão para alimentarmos esta gente toda? Aqui a pergunta é a pergunta de Jesus Cristo. Diz que Jesus Cristo fez-lhe a pergunta apenas para o experimentar, porque Jesus Cristo ele já sabia o que é que iria fazer. E esta é a situação. Até há perguntas que não nos ocorrem, há perguntas que não nos chegam à cabeça. Porquê? Porque não nos atrevemos. Porque a situação é de uma dimensão tão grande que não temos esse atrevimento. Como é que nós vamos resolver esta situação? Ó Filipe, diz-me lá, qual é a tua opinião? É uma espécie hoje daquilo que nós chamamos brainstorming. Ali era só o Filipe, havia depois também os outros discípulos, mas Jesus dirigiu-se particularmente para Filipe e certamente ele teria as suas razões. Filipe ficou um bocado assustado e também ficou assim, num termo mais assim, corrente, ficou abananado. Eu agora não me lembrei de um termo mais adequado, lembrei-me deste, mas ele diz, olha, nem com 200 moedas de prata se comprava um pão suficiente para dar um pedaço a cada pessoa. Ele tinha visão curta. Um pedacinho, pronto. Pelo menos engana o estômago, ok? Nem para um pedaço, 200 denários. E a realidade é que, entretanto, André, que era irmão de Simão Pedro, disse ao Senhor, olha, o tal brainstorming, disse, olha, está aqui o rapaz. E este rapaz tem 5 pães e tem alguns peixinhos.
E obviamente é o ridículo, não é? Uma multidão só em homens, eram 5.000, o rapazinho tinha trazido o seu lanche, tinha 5 pães, alguns peixinhos, como é que isto vai resolver? Os 200 denários não chegavam, o do rapazinho também obviamente não iria chegar. Com certeza até era pouco para ele, mas pronto, tinha que ser assim bem avantajado, porque ter 5 pãezinhos, ele ia ia bem preparado. A situação é que Jesus Cristo, ele mandou sentar todas as pessoas, ele pegou nos pãezinhos e pegou nos peixes, ele abençoou-os, deu graças, começou a partir, e diz que todas as pessoas comeram o suficiente até se fartarem. Jesus Cristo, ele deu a resposta através desta ação e diz que no fim ainda subjaram 12 cestos de pão. Oh, fantástico! Jesus Cristo, ele fez as perguntas, mas ele é a resposta. E estão a ver, quer dizer, nós podemos não nos atrever a determinadas perguntas, às quais Jesus Cristo, ele se atreve, para estimular, para espevitar a nossa fé, a nossa confiança, o nosso conhecimento acerca dele, e então encontramos este milagre extraordinário de Jesus Cristo. Obviamente, o que é que nós iremos pensar? Aquilo que nós também faríamos. Uau, nós temos aqui o homem certo. Nós temos aqui o homem providencial. Nem precisamos de campanha eleitoral. Está aqui a maior evidência. Ele alimentou-nos. Nós temos a barriga cheia. É ele que nós precisamos para o nosso rei. Vamos colocá-lo como rei. E quando Jesus Cristo se apercebeu de que eles queriam torná-lo rei, porque diz o texto, Jesus percebeu que estavam a ponto de o levar para fazer dele o seu rei, por isso subiu o monte ainda... Esta tradução eu gosto muito dela, porque esta tradução tem aqui uma expressão tão interessante. Diz, por isso subiu o monte, eu estou a usar a tradução, o livro. Diz assim, por isso subiu o monte ainda mais para o alto. Ou seja, aquela multidão, ela via e olhava para Jesus Cristo como alguém que podia alimentar o seu estômago, sendo rei. Eles já não precisavam trabalhar, eles iam viver sempre em férias, nem era a situação de trabalharem só ao sábado. Não precisavam trabalhar, prontos, porque ele tinha pão, pão e peixe já dá, o resto é para nós vivermos de barriga untada ao sol. Prontos, e vamos fazê-lo rei. Jesus Cristo diz que subiu o monte ainda mais para o alto. E esta expressão é extremamente interessante. Mais para o alto. Ou seja, em Jesus Cristo, nós temos aquele, e a palavra de Deus é clara a respeito disso e neste texto também. Jesus cuida das nossas necessidades físicas. Jesus cuida das nossas necessidades materiais. Deus tem em atenção aquilo de que nós carecemos na dimensão natural. Mas nós não podemos ficar por aí, porque Ele está muito mais alto. Ele não quer ser apenas o nosso rei das necessidades físicas, das necessidades materiais. Ele responde a isso. O alimento físico tem o seu lugar e a sua importância. No Pai Nosso, Jesus Cristo, Ele ensinou-nos a nós orarmos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. No Sermão da Montanha, Jesus, Ele ensinou, buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar e todas as restantes coisas, elas vos serão acrescentadas. E no início da igreja, os apóstolos instituíram um grupo de pessoas, a que chamaram de diáconos, servos, para cuidar das viúvas e das suas necessidades. E ao longo de todo o Novo Testamento existem muitas advertências para que a igreja cuide dos seus pobres ou dos pobres à sua volta e dos carenciados. Portanto, ponto assente. Deus não menospreza. Deus, Ele não é indiferente. Jesus Cristo, Ele está atento como uma pessoa divina que assumiu a dimensão humana, e neste texto nós encontramos esta realidade da parte de Jesus Cristo em relação às necessidades daquela multidão, cuidando daquilo que era necessário ao seu estômago. A realidade é que Jesus subiu mais ao alto, ficou ali sozinho, em conversa com o seu pai, falando, porque ele gostava de falar muito com o pai, e é isso que nós também gostamos muito, de ouvir o pai, de ouvir aquilo que o pai nos tem a dizer, o pai do céu, o que é que ele nos tem a comunicar, para que possamos ver de uma forma mais clara todas as coisas à nossa volta. Depois há um episódio
que vem a seguir e que faz parte do contexto e que tem a ver com o facto que os discípulos, como Jesus se demorou, pegaram no barco e atravessaram para o outro lado. É assim um bocado às vezes difícil. Então eles não esqueceram-se do mestre, não. Pronto, o mestre há de cuidar dele, ele lá sabe como é que vai fazer. Não sabemos, não temos explicações acerca desse assunto. A grande realidade que nós encontramos é que, numa determinada altura, Jesus Cristo, já quando eles estavam perto, encontraram-se a 5 ou 6 quilómetros da terra, quando viram Jesus a caminhar sobre o mar e perto do barco e ficaram cheios de medo. Eles ficaram cheios de medo porque viram Jesus a andar sobre as águas. Ou seja, a passar para o outro lado, mas a andar pelos seus próprios meios, sem ter necessidade do barco dos discípulos, ele andava sobre a água. E aqui eu encontro, pelo menos, e foi algo que me ocorreu agora quando eu estava a refletir sobre este texto, é que Jesus primeiro ele subiu para o alto. Depois, ao passar para o outro lado, Jesus não dependia do barco, Jesus andou sobre as águas. E nesta situação encontramos aqui um profundo simbolismo daquilo que efetivamente vai acontecer a seguir, que é quando Jesus Cristo ele passa para o outro lado. E vocês sabem, algumas vezes nós nos esquecemos que existe o outro lado. Ou seja, nós estamos muito focados no lado de cá. Estamos muito confortados, ou estamos pelo menos acomodados, ou estamos de alguma forma... vamos lidando com a situação. Podia ser melhor, mas pronto. Mas ficamos muito cingidos a este lado da margem, ou a este lado daqui em que nós vivemos. E esquecemos que existe um outro lado. E esse outro lado não tem apenas a ver com a dimensão da situação de nós transitarmos geograficamente de um sítio para o outro. Tem a ver até com uma dimensão mais profunda, porque é isso que nós vamos encontrar no discurso a seguir das perguntas e das respostas, ou da resposta, que é a pessoa de Jesus Cristo. O outro lado tem a ver com a eternidade. O outro lado tem a ver com o lado para o qual nós nos estamos a dirigir, porque nós não temos aqui residência física. Temos aqui residência física, mas não temos aqui residência permanente. Nós estamos aqui durante algum tempo, mais ou menos tempo, consoante a vida de cada um, consoante a sua longevidade, consoante também o plano e o propósito de Deus, mas vai chegar à altura que nós vamos ter que atravessar para o outro lado. Eu já estou aqui a falar de uma forma figurada, não de uma forma física, não de uma forma natural, mas de uma dimensão espiritual. O outro lado, que também é verdadeira, e agora está-me só a ocorrer, também é verdadeira enquanto nós estamos aqui. Nós estamos aqui no lado físico, natural, material, mas em nós que estamos aqui há um outro lado. Há o lado espiritual, há o da dimensão do nosso interior, há o lado da dimensão da nossa relação com Deus e com a eternidade, e nós não podemos negligenciar, não podemos ficar obcecados, não podemos ficar reféns da nossa profissão, não podemos ficar reféns dos bens que nós temos, das nossas mais ou menos comodidades que nós possamos ter. Temos que nos lembrar que para além deste corpo, ou seja, não ficarmos reféns da nossa pele, do nosso corpo, obviamente embelezando, colocando um cremezinho, vestindo-nos de uma forma que nós gostamos, mas a realidade é que há outro lado, há uma outra dimensão, muito mais importante na nossa vida, que é a dimensão espiritual. Então, entramos numa série de perguntas para as quais eu gostaria de chamar um bocadinho a vossa atenção. Em primeiro lugar, a primeira pergunta nesta tradução que nós encontramos é: Mestre, quando é que tu chegaste aqui? É a pergunta da multidão, porque a multidão, entretanto, eu esqueci-me de dizer isso, a multidão tinha sido alimentada, disse aqui, pronto, isto agora aqui nem é preciso Uber Eats, nem é preciso takeaway, isto é, a gente vai lá, e Jesus ele vai multiplicar o pão outra vez e, portanto, vamos lá atrás dele, porque aqui agora nós temos aquele que nos põe à mesa e que nos garante as nossas necessidades. Então foram até onde perceberam-se que os discípulos e Jesus deveriam ter ido lá para aquele lugar e então foram também nas suas próprias embarcações ter com Jesus. E então a situação é, quando chegaram e o encontraram, disseram: Mestre, quando chegaste aqui? Esta é a pergunta deles.
Agora vamos ver a resposta de Jesus. Jesus retorquiu: é realmente como vos digo. Vieram ter comigo, não porque viram sinais, mas porque vos alimentei e ficaram satisfeitos. Mas não se devem preocupar tanto com as coisas que se acabam, tal como o alimento. Trabalhem antes pelo alimento que dura para a vida eterna, que o Filho do Homem vos há de dar, pois disso mesmo o Pai me encarregou. E aqui temos o cerne da realidade. Ou seja, Jesus ele entra derrompante em relação àquela multidão, dizendo: pronto, vocês vieram ter comigo por causa do pão físico, mas vocês devem trabalhar, vocês devem ter interesse. Não foi porque... E mais, Jesus ele diz assim ainda: não foi porque vocês viram sinais. O que é um sinal no Evangelho de João? Sinal é alguma coisa que identifica uma realidade que vai além do seu aspecto natural e físico e material. Esse sinal aponta para algo, lá está a tal realidade que Jesus subiu mais alto, a realidade que Jesus passou para o outro lado, e ele diz: vocês vieram ter comigo não porque viram o sinal, não porque vocês viram algo de sobrenatural, algo que aponta para a realidade da minha identidade, de quem eu sou, e a realidade de quem eu sou vai além apenas de eu poder saciar a vossa fome física. Há algo mais que eu represento, que eu sou para cada um de vocês. E então Jesus ele diz: mas não se devem preocupar tanto com as coisas que acabam. É uma advertência muito solene, que neste texto é muito particular, e esta tradução para mim tem uma ênfase muito especial. Não se devem preocupar tanto com as coisas que se acabam, tal como o alimento. Trabalhem antes pelo alimento que dura para a vida eterna. Que dimensão extraordinária! Nunca ninguém tinha falado desta maneira como Jesus Cristo ele falou. Olha, tomem lá atenção, não vivem focados. E muitas das vezes, como nós desperdiçamos as nossas vidas, focados única e exclusivamente naquilo que é físico, naquilo que é material, nas coisas que se acabam, e nós nos agarramos a elas de tal maneira, sofremos por causa delas, vivemos angustiados por causa delas e desperdiçamos aquilo que não apenas tem validade quando nós morremos. Bom, as pessoas elas pensam: pronto, a vida cristã e Jesus Cristo e a religião, e Jesus Cristo não é a religião, mas pronto, a situação é, isso é importante depois de eu morrer. Depois de eu morrer, então depois a gente vai pensar no assunto. Ou quando for ali pertinho, eu espero ter ali uns segunditos para dizer: oh, Senhor, lembra-te de mim. Mas isso é uma visão distorcida e pobre da realidade que é Jesus Cristo e que é a vida cristã. Jesus Cristo ele traz substância à nossa vida presente. Jesus Cristo ele traz conteúdo à nossa vida. Jesus Cristo ele traz alegria à nossa vida enquanto nós estamos aqui. Ele traz sentido, ele traz propósito. Mais, até por dizer mais, é o sentido e o propósito da dimensão espiritual em Jesus Cristo que traz valia em relação às nossas necessidades físicas e materiais e não o contrário. Então a realidade é que Jesus diz: trabalhem antes pelo alimento que dura para a vida eterna. Atenção, todos nós temos diante de nós uma eternidade. Precisamos de dar valor a essa eternidade. Precisamos de salientar para nós e acordarmos de não vivermos. Não estou zangado, não é? Só estou a dizer é que há uma eternidade. Está bom? Ok? E depois a seguir, eles perguntaram-lhe: então, o que devemos fazer para obedecer à vontade de Deus? Pergunta da multidão. Ou das pessoas que estavam ali. Não falaram todos com o Senhor ao mesmo tempo. Mas alguns acabaram por colocar esta pergunta: que devemos fazer para obedecer à vontade de Deus? Ora, aí está uma pergunta que vale a pena ser feita. O que é que nós devemos fazer para obedecer à vontade de Deus? A vontade de Deus é o melhor para a nossa vida. Deus conhece-nos melhor do que nós próprios. Deus conhece-nos por dentro e por fora. Deus conhece o nosso íntimo. Deus conhece a nossa mente. Deus conhece-nos quando estamos acordados ou quando estamos a dormir.
Deus conhece-nos quando nós estamos a trabalhar ou quando nós estamos a descansar. Deus conhece aquilo que nós não nos atrevemos a revelar de dentro de nós. E Deus conhece. E Deus tem uma vontade. E Deus tem um querer. E Deus tem um desígnio. E Deus tem um propósito. E Deus reclama isso de nós. Não por causa... pronto, Deus também é assim, um ser assim, um bocado assim para o estranho. Então Ele quer que a gente ande a fazer aquilo. Sim, porque o bem não vai para Deus. Embora Deus fica muito feliz com isso. Mas o grande benefício é aquilo que tem a ver com a nossa vida. A multidão perguntou o que devemos fazer para obedecer à vontade de Deus. E eu espero que aqueles que estão lá em casa, que nos estão a ouvir e que estão... esta pergunta não fui eu que fiz. Esta pergunta está aqui no texto, no Evangelho de João, no capítulo 6. E a situação é, o que é que nós devemos fazer para obedecer à vontade de Deus? Excelente pergunta. E Jesus Cristo, Ele responde de uma forma simples. O Evangelho é simples, ok? O Evangelho é muito simples. O Evangelho diz o seguinte: a vontade de Deus é que creiam naquele que Ele enviou. Uma pergunta para uma resposta. Todas as outras perguntas que nós encontramos, desde a primeira que ouvimos, como é que nós vamos alimentar, Filipe, esta multidão toda, têm uma única resposta, é a resposta de Jesus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que creiam naquele que Ele enviou. O que é crer? Crer é confiar. Crer é depender. Crer é ter fé nele. E como é que nós temos fé? Temos fé conhecendo-o. Ok, eu tenho fé na minha mulher. Ok? Às vezes, pronto, eu queria um bolo e ela não me faz. Mas é só outra coisa. É mais aqui da guludice. Mas a situação é que eu tenho fé nela, porque já a conheço há 37 anos. Então eu tenho fé, porque eu sei que ela é confiável. E isso também acontece noutros planos humanos de muitos amigos. O pastor António Gomes, todas as pessoas aqui da comunidade e outras pessoas, colegas meus da escola. A realidade é que há uma fé na dimensão natural, mas também há uma fé na dimensão espiritual. Então crer em Jesus Cristo é conhecer a Jesus Cristo, crer nele, estar disposto para depender dele e para fazer aquilo que ele nos diz para fazer. Mas não apenas, é para o seguirmos, para escolhermos o seu estilo de vida, a sua maneira de viver quando ele esteve entre nós, para nós fazermos como ele fez, porque ele fez sempre a vontade do Pai. Se nós fizermos a vontade de Jesus Cristo e nós andarmos como Jesus Cristo ele andou, também estamos a fazer a vontade do Pai, porque foi isso que Jesus Cristo ele fez. Mas a multidão ele acabou por dizer, eles responderam, que sinal é que tu fazes para que creiamos em ti? Os nossos pais comeram do maná no deserto, como dizem as Escrituras, deu-lhes pão do céu para se alimentarem. Eles foram lá, eles eram teimosos, mas nós também somos. Quando a gente começa a argumentar, aquilo é complicado, não é? A gente nunca se dá por vencidos. Então, se a gente não vai para um lado, vai para o outro. Então a gente quer prevalecer. E acho que estes também eram assim um bocado assim sabidos. Mesmo diante de Jesus Cristo, ele diz, então qual é o sinal? Já tinham visto a multiplicação dos pães. E ainda estavam à procura de um sinal. Mas o que é que eles queriam? Eles queriam o sinal do maná. Era também como Deus, durante o Êxodo, tinha alimentado cerca de 2 milhões de pessoas, durante muito tempo, durante muitos anos, através de um pão que descia do céu e que eles tinham que colher. Ali não ia diretamente para a boca. Não estavam sentados, tinham que se levantar e tinham que lá ir colhê-lo. Mas isso é outra história que eu não tenho tempo para desenvolver. E o que eles estavam a dizer é, olha, os nossos pais comeram o pão do céu, do maná. E Jesus Cristo, ele responde, é realmente como eu vos digo. Não foi Moisés quem lhe deu, mas meu Pai. Mas agora ele oferece-vos o verdadeiro pão do céu. O pão verdadeiro é aquele que foi enviado do céu por Deus e que dá vida ao mundo. Jesus Cristo, ele diz certamente, ok, há um maná que Deus deu, e não foi Moisés, foi o meu Pai do céu que deu. Agora a realidade é que eu também multipliquei o pão. Mas o verdadeiro pão é aquele que o meu Pai, ele vos dá. Esse pão foi enviado do céu por Deus e ele dá vida ao mundo. E Jesus Cristo, ele ou foi interrompido ou acabou por aqui. E as pessoas estavam a interpelar Jesus Cristo, voltaram outra vez. Já conseguimos ganhar a disputa. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Até a eternidade. Ok, agora é que estamos mesmo certos. Vai ser até sermos velhinhos.
quando a gente morrer, pronto, até à vida, o Senhor dá-nos sempre desse pão. É pronto, parecia que... Mas Jesus, ele entretanto atalha e diz assim, eu sou o pão da vida. Ou então aquilo, eles ficaram assim meio interrogados. A gente quer é pão físico. E Jesus, ele diz de si próprio, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. O pior, como eu vos disse, é que, ou é não acreditarem, mesmo depois de me terem visto. E Jesus continua nesta argumentação que eu não posso desenvolver muito mais porque já tenho muito pouquinho tempo. A situação é que Jesus diz, eu sou o pão da vida, porque Jesus queria levá-los do plano natural para a dimensão espiritual em que o alimento é a pessoa de Jesus Cristo. E depois, obviamente, eu não vou aqui falar das outras perguntas todas que vocês têm aí projetadas, mas há alguma situação ainda aqui que fala quando Jesus diz ainda, aliás, ninguém realmente vê o Pai, só eu o vi, e depois diz, quem crê em mim tem a vida eterna. E vai continuando ao ponto de dizer, vocês têm que se alimentar de mim. E há uma altura até que eles ficam muito escandalizados, ficam muito perturbados. Acharam que Jesus tinha perdido o juízo. Quando Jesus disse, olha, vocês têm que se alimentar do meu corpo, da minha carne, e têm que beber o meu sangue. Eles dizem, olha, que coisa mais... Ele está-se a passar, está a ficar assim meio nublado da inteligência. Mas não, Jesus Cristo estava a falar do momento em que ele iria dar a sua vida. Quando ele iria até à cruz. E ao dar ali a sua vida, no seu corpo e no seu sangue, essa dimensão da sua morte alimenta a nossa vida espiritual. E o importante aqui, porque não podemos entrar aqui já em muitos pormenores, esta é a dimensão para a qual nós temos que estar despertos. A vida eterna é essencial em relação à nossa identidade. Não estamos aqui para sempre. A vida eterna não começa depois de morrermos. A vida eterna começa aqui e agora. E essa vida eterna, ela se prolonga e não é interrompida pela morte. E Jesus Cristo é aquele que, efetivamente, é o alimento para a nossa dimensão espiritual. E importa que nós nos alimentemos espiritualmente. E Jesus Cristo, ele disse quando foi da sua tentação, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Jesus Cristo é a palavra de Deus em termos físicos. É aquele que nos revela quem Deus é. E precisamos de nos alimentar de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus Cristo, na sua identidade, naquilo que Ele é, nas suas atitudes, nas suas escolhas, nas suas decisões, naquilo que Ele nos orienta, dizendo Ele próprio de si mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Há uma dimensão eterna. Nós temos uma dimensão espiritual. Nós não somos apenas carne e ossos. Nós não somos apenas pó. Nós somos mais do que isso. Nós temos que, e clamamos como Jesus Cristo, Ele clamou. Acordem, despertem. Não, vocês não são apenas um amontoado de células, um amontoado de átomos. Vocês não são apenas uma parte física. O Pai cuida da vossa parte física, mas há uma parte espiritual para a qual vocês têm que se despertar e vocês têm que vivê-la com intensidade. Prezados amigos, aqueles que nos escutam, aqueles que nos ouvem, a grande realidade da palavra de Deus é dizermos que a nossa dignidade não é apenas a dignidade do corpo, não é apenas a dignidade da nossa aparência física, não é apenas a dignidade da qual nós cuidamos com os cremes de beleza ou através de outra situação qualquer. Há uma dimensão espiritual que pode estar oculta, mas é essa dimensão espiritual que nos torna verdadeiramente nas pessoas que nós somos, que nos distingue de tudo aquilo que está à nossa volta, que nos identifica com Deus, porque nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. Acordem, despertem, reparem na realidade que vocês são espírito também, têm uma dimensão espiritual, e da mesma forma como vocês precisam do pão para o vosso estômago, vocês precisam do pão da vida, vocês precisam de Jesus Cristo para a vossa vida espiritual. E nesta manhã, neste tempo, em qualquer altura, em qualquer momento que vocês ouçam esta reflexão, tenham esta noção para a qual Jesus Cristo desperta esta multidão e também desperta. Subam mais alto,
Passem para o outro lado. Considerem essas vossas necessidades, porque eu quero vos dizer que mesmo de barriga cheia, alguns dos que nos estão a escutar, muitas vezes se sentem profundamente vazios, se sentem profundamente necessitados, carenciados, sabem que lhes falta qualquer coisa e andam à procura e não conseguem encontrar. Mas aquilo que procuram não é uma coisa física nem material, não é uma ideologia, nem uma filosofia, nem um pensamento. Aquilo que vocês estão à procura é a pessoa de Jesus Cristo, mesmo que seja sem o saber. Ou antes, até pelo contrário, é Jesus Cristo que vos procura desta maneira. E terminamos com aquela grande pergunta que estava no início, embora eu já tenha ultrapassado o tempo. Naquela altura, estranhamente, a palavra de Deus nos diz que as pessoas já lhes disseram: este discurso é muito esquisito, é muito difícil da gente entender. Eles entendiam a barriguita, entendiam o estômago, entendiam as necessidades do corpo, mas não estavam receptivos a perceberem as suas necessidades espirituais. E diz que alguns deles, muitos deles, começaram a abandonar Jesus, porque eles queriam um rei das coisas físicas, um rei material, um rei terreno, mas não queriam aceitar o enviado de Deus, Jesus Cristo, aquele que é o pão vivo que Deus nos dá para nós vivermos uma vida satisfeita, podermos comer e nunca não há glutonaria. Aqui há uma dimensão de sermos cada vez melhor como Deus quer que nós sejamos. E nessa altura Jesus Cristo, ele podia ter começado a chorar e a olhar para os discípulos e dizer: vamos todos a ir embora. O que é que vai ser? Não me compreendem. Não. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes assim: vocês também se querem ir embora? Vocês também querem ir com os outros? Jesus não muda quem Ele é. Ele não muda para nos agradar. Ele não muda para nós apenas ficarmos satisfeitos e ficarmos contentes. Não, Jesus não vai mudar. Jesus vai continuar a reafirmar que Ele é o pão da vida, que nós temos uma dimensão espiritual e precisamos nos alimentar dele. E é nessa altura que Pedro, que era o atrevido dos discípulos, impetuoso, mas com discernimento espiritual, ele diz: mestre, para quem iremos nós? Para quem é que nós vamos, mestre? Tu tens as palavras da vida. E nós temos visto e querido que tu és o Santo de Deus, que tu és o Cristo. Nós temos visto, nós temos querido. Para quem é que nós vamos? Não temos para onde ir, porque mais ninguém tem as palavras da vida. Já se passaram 2000 anos. 2000 anos desde que Jesus esteve entre nós, até aos dias de hoje. Temos visto a ciência a multiplicar-se. Temos visto a tecnologia a desenvolver-se. Temos visto, de alguma forma, os pensadores humanos a elaborarem as suas ideias de uma forma cada vez mais rebuscada. Mas nestes 2000 anos continua a ser verdadeiro. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida. Só há um que tem as palavras da vida. E esse um é Jesus Cristo. Aquele que nos alimenta espiritualmente. Aquele que cuida das nossas necessidades espirituais. Aquele que nos reconcilia com Deus. Aquele que também olha por nós na nossa dimensão física e natural. Mas aquele que sabe que a nossa vida não se resume aos dias que passamos aqui. Que os dias que passamos aqui não se resumem à mesa de comer, não se resumem ao fato que nós usamos, à camisola que nós usamos, ao penteado que nós temos, aos sapatos que nós calçamos, aos cremes que nós podemos usar. Não se resume ao nosso corpo. Há uma dimensão espiritual. E essa dimensão é superior, é alta, é por ela que nós devemos trabalhar. E agora mesmo, cada um de vós que escutou estas palavras de Jesus Cristo, que escutou esta declaração de Pedro, vocês se possam voltar para Jesus Cristo, possam receber a Jesus Cristo, possam alimentar-se de Jesus Cristo, possam dar a sua vida a Jesus Cristo,
possam voltar-se para Ele e dizer: Senhor Jesus, eu creio em Ti. Tu és o pão da vida. E se porventura ainda tens alguma pergunta, alguma dúvida, experimenta. Há uma necessidade espiritual dentro de ti que só Jesus pode satisfazer. Ele já satisfez a minha necessidade. Toda esta comunidade que se reúne aqui, de centenas de pessoas, e que vamos estar já aqui na próxima quarta-feira e no próximo domingo, e por aí fora, se Deus quiser, e vamos cumprir todo aquilo que concerne a este período que nós estamos a viver e aos cuidados que nós devemos ter. Nós já experimentamos a provisão de Jesus como o pão da vida, pão sempre fresco, que está à nossa disposição para espiritualmente nós nos alimentarmos e confiarmos nele em relação a tudo o resto. Recebe Jesus, alimenta-te de Jesus, que o teu espírito seja robusto, viçoso, para este tempo aqui e para uma eternidade maravilhosa, estupenda, de glória, que nós aguardamos quando Ele vier ou quando Ele nos chamar, para estarmos com Ele para todo sempre. Deus vos abençoa e Ele sempre abençoa em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o pão da vida. Amém. Vamos então terminar como começamos, louvando o nome de Deus e relembrando que a sua graça não tem fim e que a sua graça é o que nos sustenta. Este é o momento em que podem ficar em pé, aqui em vossa casa, e a música tem algum ritmo, é bom para fazermos alguma ginástica também e ao mesmo tempo nos alegrarmos em Deus. Nós, todo pecado, amor tão grande, tão poderoso, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis, que treme a terra, com seu poder, nos surpreende com maravilhas, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Incrível graça é, amor que não tem fim. Tomaste o meu lugar E levou a tua cruz. levaste a minha cruz. E a tua A vida deste a fim. E agora livre sou. Jesus, eu canto o que fizeste por mim. Aleluia, Ele completou a obra. Juntos impõe em ordem o nosso caos e nos adota como seus filhos. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça e resplandece com sua beleza. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Incrível graça é, amor que não tem fim. Tomaste o meu lugar, levaste a minha cruz.
tua vida deste ali. E agora livre sou. Jesus, eu canto o que fizeste por mim. Agora vamos juntos dizer que Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é aquele que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é aquele que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é aquele que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno é, incrível graça é. Amor que não tem fim, tomaste o meu lugar, levaste a minha cruz, tua vida deste a mim, e agora livre sou. Jesus, eu canto o que fizeste por mim. Digno é, Senhor. Amém. Deus vos abençoe. Uma boa semana. E se Deus quiser, encontramos-nos esta quarta e no próximo domingo juntos, com cuidado, para louvar e honrar o nome do nosso Deus. E vamos manter a transmissão online para que possam ver, rever e participar, estejam onde estiverem. Um abraço, Deus vos abençoe.